Amém, minha Tá, eu amada. venho cumprimentar as irmãs, né? Que primeiramente, eu gostaria de agradecer a oração de cada uma. Eu falo assim, ó, a, a Cleide, a Líbia sempre teve do meu lado. Eu falo assim, ó, a Líbia, eu falo assim, ó, não tem explicação. Eu falo assim, há quantos anos a gente se conhece, a Líbia me ajudando em oração. Fala assim, ó, e você comprar uma briga de oração, ser amiga de oração de uma pessoa, eu falo assim, ó, e isso daí é uma amizade de verdade, porque a guerra espiritual não é brincadeira, ainda mais como passar uma enfermidade como eu passei, que quando eu fui diagnosticada com o câncer, as irmãs, acho que a maioria acho que não me conhecia na época. O médico até ficou assustado, porque quando eu fui fazer os exames, o câncer estava se alastrando 95% rápido no meu corpo. Os médicos já não sabiam mais o que fazer, se fazia químio, se fazia rádio, se fazia o tratamento, se não fazia, porque o tratamento ia ser agressivo, eu podia não sobreviver ao tratamento, mas do mesmo jeito eu acabei decidindo fazer o tratamento. E toda vez que a gente está para entrar numa luta grande, o que que Deus faz? Eu não sei se acontece isso com as irmãs, mas eu creio que sim, porque Deus prepara a gente para a gente entrar numa luta. Ou Deus dá uma palavra, ou Deus dá um louvor, que a gente canta esse louvor do começo ao fim da prova. No meu caso, foi uma palavra, até eu peguei na Bíblia aqui para estar recordando aqui junto com as irmãs. Em João 11:4, que fala que Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Eu falei assim, eu me agarrei a essa palavra lá no começo, quando o médico falou: você só tem 3 meses de vida, porque no terceiro mês o câncer já vai estar espalhado no corpo inteiro. Aí foi aonde eu me agarrei nessa palavra e os outros vinham perguntar para mim, falava: nossa, como é que tá teu câncer? Eu falava assim: não, uma que eu vou corrigir, irmã, porque o câncer não é meu, porque Deus não me fez assim. E essa enfermidade não é para morte, é para a glória do Senhor. E fiz campanha de jejum e oração, passei pelo processo de quimioterapia, de rádio. Tinha as vezes que eu achava que não ia sobreviver, porque eu fiquei muito fraca, acabei ficando no fundo de uma cama. Aí fiz mais um exame chamado BRCA1 e BRCA2, que esse exame ele detecta se o câncer ele vai voltar no corpo. Se eu não me engano, é até 25 anos que ele pega lá na frente, se o câncer vai voltar ou não. Até esse exame ele ficando famoso porque a atriz Angelina Jolie foi onde ela fez a mastectomia, retirou os dois seios e as trompas e nunca teve câncer. E quando eu fiz esse exame, ali detectou que ia voltar o câncer novamente. Aí foi onde eu tive que fazer a retirada dos dois seios na época. Na época não, foi agora o começo do ano. Até depois eu quero ver se eu posto a foto lá no grupo para as irmãs ver. Como é que eu estava em fevereiro, como é que eu tô agora. Eu falo assim, é tudo para honra e glória do Senhor, porque quem acompanhou desde o começo viu que não foi fácil a batalha. Mas quando a gente passa a prova com Deus, Deus faz. Deus faz. Como fez essa palavra, né? Deus ressuscitou Lázaro. E eu creio que o Deus que está aqui, ó, Jesus que curava lá na Bíblia, ele cura até hoje. Basta a gente crer, porque tem horas que a prova ela não tá fácil. Para mim não foi fácil. Não vou dizer para as irmãs que eu falo assim, nossa, foi fácil. Eu venci. Sim, venci, mas teve momentos que a gente para e pensa assim, ó, meu Deus, será que Deus está comigo realmente? Será que Deus está na prova? Mas está, porque Deus não precisa estar mostrando a todo momento que Ele está com a gente. A gente tem que crer, somente crer que Deus está fazendo, porque na palavra de Deus mesmo fala que
Se a fé da gente for de um grãozinho de mostarda, Deus age. E eu creio assim que Deus estava comigo a todo tempo. Até teve uma experiência no dia da cirurgia. Eu ouvi o testemunho uma vez de uma moça dizendo que tudo que ela vai fazer às vezes parece loucura aos olhos humanos, né? Tudo que ela vai fazer, ela fala assim, ó, Jesus, vamos comigo. E eu na cirurgia, eu era para mim fazer essa cirurgia sozinha, mas Deus levantou uma pessoa para ir comigo no dia da cirurgia. Falei, amém. Aí no dia da cirurgia, a hora que eu ia entrar no centro cirúrgico, eu falei assim, não, vou chamar o Espírito Santo para ir comigo. Falei, pai, vamos comigo entrar nessa cirurgia? Foi. Irmãs, no meio da cirurgia, era que eu tava com os dois seios virados, que a mastectomia é como a gente vai pegar um abacate, vai raspar ele todo dentro, ele só fica a pele. A hora que eu tava com os dois seios virados, foi pouca anestesia, eu acabei acordando no meio da cirurgia. Aí eles me entubaram para dar, me deram uma nova cirurgia, me entubaram. Nisso eu parei a respiração. Eles me reanimaram e eu voltei a respirar. Eu fiquei sabendo tudo bem depois da cirurgia, quando eu voltei no centro médico. Que nem os médicos falaram, né? Até uma irmã que orou por mim, ela falou bem assim: a irmã passou por uma cirurgia faz pouco tempo. Eu falei, sim. E a irmã tá viva só por causa de algo que a irmã fez na cirurgia. Eu não lembrava disso, que eu tinha convidado o Espírito Santo para ir comigo na cirurgia. A irmã falou assim: a irmã só tá viva porque a irmã teve um ato que ela fez antes da cirurgia. Aí que eu fui relembrar disso, que eu tenho o costume de chamar o Espírito Santo para ir comigo aonde eu for. Aí essa irmã falou assim: a irmã só tá viva porque a irmã convidou o Espírito Santo para ir com a irmã. E eu nem tinha lembrado. E eu agora eu tenho o costume, aonde eu vou, eu falo para Deus que na palavra de Deus fala, né, que aonde nós colocarmos a planta de nossos pés, Deus estará comigo e me dará a vitória. E eu peguei esse costume agora. Eu sempre oro, aonde eu vou, eu falo, Deus, aonde o Senhor, onde eu for, onde eu colocar a planta dos meus pés, o Senhor estará comigo e me dará a vitória. E Espírito Santo de Deus, vamos comigo, eu coloco Deus na frente de tudo onde eu vou fazer agora, porque eu falo assim, Deus tem uma promessa na vida de cada uma das irmãs que está aqui na live, não só na live, no grupo. Deus tem um chamado na vida de cada uma. E às vezes a gente se pergunta, né, o que Deus tem na vida da gente. E a gente pensa assim, meu Deus, que Deus tem comigo? Deus quer alcançar a vida de várias irmãs aqui, de familiares. Creio que Deus está permitindo eu dar o testemunho aqui da minha cura, porque Jesus faz e Deus vai fazer na vida de cada uma aqui. Às vezes não é uma enfermidade, às vezes é um problema financeiro, um casamento, um filho. A gente não sabe o que está acontecendo na vida das irmãs, mas Deus sabe. E na vida de cada irmã aqui vai ser um testemunho lindo como o meu, que Deus fez na minha vida. Deus pode fazer infinitamente mais na vida das irmãs. E eu creio assim que vai ser lindo agir na vida de cada uma. Irmãs, eu vou passar a palavra que eu nem estou em casa, eu estou de visita aqui na casa de uma irmã. Mas eu creio que Deus tem um propósito na vida de cada uma, porque Deus não sustenta a gente de pé se Deus não tem propósito. E eu creio, eu já venho agradecer essa manhã para as irmãs e creia que em meio à luta, Deus tá com as irmãs ou através de louvor ou de uma palavra, as irmãs.